Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu estou aqui com uma missão interessante, mostrar para você a ideia de conceitos iniciais dentro do raciocínio lógico. Para você que não me conhece, eu sou o Kaká, sou professor de raciocínio lógico aqui da Nova Concursos, e hoje nós vamos destrinchar um pouco aí a ideia do que são conceitos iniciais para o raciocínio lógico. Então, sem mais delongas, vem comigo para a gente começar. Olha só, como é que tu vai fazer? A primeira coisa que você tem que entender dentro de conceitos iniciais, porque assim, o próprio nome já está falando, é por onde você começa o início do estudo dentro do raciocínio lógico. Você não começa a estudar de qualquer forma. Você começa pelos conceitos iniciais. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas quais são os conceitos iniciais? Qual que é a ideia disso? É muito simples. Vou começar a falar para você e eu quero que você aí, anote, eu quero que você tenha aí tudo esquematizado da forma que eu vou falar aqui agora para você, tá? Primeira coisa que você vai ter que estudar, você vai ter que entender quais são os princípios fundamentais da lógica. Quais são os princípios fundamentais da lógica? Aí você tem 3 princípios. Quais são? Você tem o princípio da identidade, você tem o princípio do terceiro excluído e o princípio da não contradição. Esses aqui, você vai ter que aprender, você vai ter que entender esses 3 princípios. Depois que você sai dessa parte de saber quais são os princípios fundamentais da lógica, aí você começa a entender sobre a parte do que são proposições lógicas. Aqui entra uma parte de teoria um pouquinho longa, que você tem que realmente fortalecer a sua base. Onde? A partir desse cenário aqui dos conceitos iniciais. Quando você entra em proposição lógica, você precisa entender algumas coisas. Por exemplo, o que é uma proposição lógica? Se a gente está falando do que é uma proposição lógica, automaticamente na tua cabeça já tem que começar a pensar assim, então quer dizer que existem coisas que não são proposições lógicas. Show de bola! Mas vamos aqui nos atentar somente à proposição lógica no início. Você vai e começa a estudar o que são proposições lógicas, aí você tem que ter a sacada, né? O que são proposições lógicas, então? É toda afirmação, toda oração, toda declaração na qual você pode atribuir um valor lógico. Esse valor lógico pode ser verdadeiro ou falso, tá? E tem que ter um sentido completo. Aí, tu pode estar falando assim, caramba, professor, mas que complicado, né? Não, eu vou deixar de forma muito simples para você agora com um exemplo. Olha só. Antes do meu exemplo, eu quero que você saiba que tem uma obrigatoriedade para poder ser uma proposição lógica. É preciso existir verbo. É obrigatória a presença do verbo para termos aí uma ideia de proposição lógica. Tudo bem? Então isso aqui é sacada fundamental para você. Exemplo fácil para você entender assim, Fala muito tranquilo. Pensa comigo. Eu falo para você assim, João é o melhor jogador de futebol da cidade. João é o melhor jogador de futebol da cidade. Tu consegue compreender a ideia? O que eu estou falando você consegue entender? Consegue, certo? Você sabe. João é o melhor jogador de futebol da cidade. Aí eu te pergunto, você consegue entender por completo a ideia? Consegue, porque você sabe de quem que eu estou falando. Estou falando de quem? Quem que é o melhor jogador da cidade? Né? É o João. O João então é o melhor jogador de futebol da cidade. Show de bola. Posso dizer que isso aqui é verdadeiro ou falso? Pode. Fechou. Então aqui a gente tem um exemplo aí de proposição lógica. Olha só que bacana. Eu chego para você e falo assim, ele é o melhor pintor da minha região. Ele é o melhor pintor da minha região. Tu consegue compreender o que eu estou falando? Claro que consegue. Tu consegue entender perfeitamente, né? Mas esse sentido está completo? Esse sentido está completo? Aí se você falar assim, claro que está, professor. Eu entendi o que você está falando. Aí tem um detalhe errado. Porque quem é o melhor pintor da minha região? Quem é o melhor pintor da minha região? Ele. Ele quem? Não sabe de quem você está falando. Então esse sentido ele está incompleto, ele está aberto. E aqui deixa de ser proposição lógica, já não é mais proposição lógica. Chamamos isso aqui de sentença aberta. Inclusive não pode ser proposição lógica, tá? Então, conceitos iniciais, já estou te dando uma sacada. Aí você precisa entender algumas coisas, como por exemplo, existem alguns casos, né, que não são proposições lógicas. Quais são esses casos? É quando você tem uma exclamação no final, é quando você tem um ponto de interrogação no final da tua frase, da tua oração, é quando você não tem verbo. Lembra que tem que ter uma obrigatoriedade? Não é obrigatória a presença do verbo? Quando não tem verbo, não é proposição lógica. Quando você tem um verbo indicando ordem, pega tal coisa, resolve o exercício, cala a boca, abre a porta, pega a água, tudo que indicar essa ideia de ordem não é proposição lógica.
Aí você entra na sentença aberta, que eu acabei de dar um exemplo, e no paradoxo. O paradoxo é quando você tem os dois sentidos na frase, um sentido verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Tá? Então esses aqui são os casos que você não tem proposição lógica. Aprofundando um pouquinho mais, você vai precisar estudar ainda em conceitos iniciais, proposições lógicas simples e proposições lógicas compostas. Qual é a diferença de uma para outra? Muito tranquilo. Você vai fazer assim, ó, a proposição simples não há a presença de conectivo lógico. Geralmente ela tem apenas um verbo, 99% das vezes ela tem apenas um verbo. Por que você está dizendo isso, professor? Porque às vezes vem uma locução verbal, vem a ideia de um verbo principal e um secundário, e tu acha que aquilo ali é proposição composta. Na verdade não é. É a ideia central voltada para frente de um verbo só, tá? Um verbo é que manda na estrutura toda aí da tua oração. Aí você tem uma proposição simples. E não há presença de conectivos lógicos. Então, essas aqui são as proposições simples. Fica fácil agora de você entender o que é uma proposição composta. A proposição composta, há presença de conectivos lógicos. Professor, e quais são esses conectivos lógicos? Se liga, conectivo lógico, você tem o conectivo e, você tem o conectivo ou, o conectivo ou, o conectivo se e somente se, e por último o conectivo se então. Cada conectivo desse aqui, ó, tem uma nomenclatura e também tem uma representação simbólica, tá? Isso aí é algo que quando você estiver estudando um pouco mais a fundo, uma aula um pouco mais detalhada dentro da parte de conceitos iniciais, você vai conseguir analisar isso que eu estou falando. Mas basicamente assim, uma proposição composta, a estrutura dela é: vou à praia e não fico em casa. Duas proposições simples ou mais unidas por um conectivo lógico. Eu poderia ter: compro um par de meias e compro uma camisa e compro uma calça. Três proposições simples unidas por um conectivo e. Se eu ganho na loteria, então eu compro uma casa nova. Conectivo se então. Proposição composta pelo conectivo se então. Tá? E aí você tem aqui, ó, vários exemplos, várias sacadas para você começar a brincar. Aqui é a parte inicial do raciocínio lógico, conceitos iniciais, tá? Claro, depois você vai ter que estudar a parte do que é a representação simbólica de cada proposição, você vai ter que saber a linguagem corrente, linguagem natural, tudo isso é interessante, principalmente aí você conhecer o que é e o que não é uma proposição lógica. Tudo bem? Então, espero que você tenha captado um pouco aí esse conhecimento, pegando aí uma ideia do que são os conceitos iniciais de raciocínio lógico. Agora, a tua missão é estudar de forma aí mais aprofundada, pegar realmente na parte teórica ali, essa parte para poder construir a tua base e deixá-la muito sólida aí, para você conseguir encarar as questões de raciocínio lógico. Eu vou ficando por aqui e se você não for inscrito aqui no canal ainda, já aproveita aí e já se inscreve para você não ficar de fora de nada, tá? Então é isso, te vejo aí no próximo vídeo, numa próxima aula. Um abraço e até breve.